Então, boa noite a todos, boa noite pessoal que está nos acompanhando, boa noite, doutor Marcino. Uma alegria poder receber o doutor Marcino no nosso grupo de pesquisa em governança, compliance e auditoria. Esse grupo é um grupo novo, ele iniciou as atividades ano passado, no final do ano passado, esse é o quarto evento que nós temos. Tivemos 2 presenciais e agora com essa questão de confinamento e Covid, esse é o segundo evento online que nós temos. Então, acho que é uma oportunidade que nós temos de essas questões também, ao mesmo tempo que nos colocam algumas limitações, também nos dão uma oportunidade de discutir algumas situações e também nos dão a oportunidade de debater alguns assuntos e trazer convidados de fora e também pessoas, até como o professor Leandro, que nos acompanha também. Então, acho que é um grande momento e uma grande oportunidade que nós temos de discutir até o assunto que nós temos hoje, né, que é novas práticas de gestão sustentável pós-Covid, responsabilidade social corporativa e ressurgimento do terceiro setor. Nós estamos nesse momento de crise, de pandemia, e parece que estamos nessa questão de momento de terra arrasada, mas acho que esse é acho que o que a gente tem hoje é esse momento a nossa tentativa hoje é de mostrar um cenário um pouquinho diferente, né? Talvez um pouco mais otimista. E então, até para isso, acho que nós pensamos no Dr. Marcino, que de certa forma é o nosso parceiro também. Então, aproveito aqui para apresentar o Dr. Marcino. O Dr. Marcino é advogado, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, consultor jurídico empresarial nas áreas de Direito Ambiental e de Direito Empresarial, com ênfase em governança corporativa, nas organizações públicas e privadas em planejamento empresarial, consultor em relações institucionais e governamentais, pós-graduado em Conselho de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Atuou durante 10 anos no mercado financeiro, até dezembro de 86, através do Banco Bozano Simons e do First Nation Bank of Chicago. Sócio da Marcino Fernandes Rodrigues, advogados e consultores, experiência em conselho de administração, conselho fiscal e conselho consultivo. De janeiro a outubro de 2005 foi secretário de captação de recursos, investimentos e relações internacionais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conselheiro do Conselho de Articulação Parlamentar e do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fiergs, professor da Escola Superior do Ministério Público, do curso de pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanismo, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre em 2015 por relevantes serviços prestados à comunidade. E em 2004 recebeu a medalha Honra ao Mérito Farroupilha, que é a maior honraria do Parlamento Gaúcho, né, por serviços prestados à sociedade gaúcha. Então, acho que o convidado de mais alto gabarito para dividir com a gente a sua experiência. Então, boa noite, doutor Marcino. Já lhe passo a palavra. Então, já para dar as boas-vindas ao nosso público aí. Bom, boa noite, professora Letícia. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o seu convite e aqui já aproveito estendo também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Faculdade de Economia e Contabilidade e também do seu núcleo tão importante que foi criado no ano passado de compliance, né, da questão, enfim, de todas as áreas que estão convergindo para esse tema tão importante, né, da anticorrupção, dos controles externos e internos das sociedades públicas e privadas. Quero aqui fazer um reconhecimento muito especial no momento que nós estamos vivendo e pela minha contabilidade, se me permite, né, entrar na sua área, eu vejo que nós estamos mais para frente do que já tivemos, né, nesse processo de
guerra, né? Estamos mais para frente numa perspectiva de paz e numa uma perspectiva de retomar a vida num processo paulatino e gradativo, né? Considerando todas as responsabilidades pessoais e coletivas no que tange à saúde pública, né? Quando nos deparamos com todos esse cenário, esse evento, né, inusitado que estamos vivendo a nível global. Esse é um cuidado que todos nós devemos ter em conta, né, que nos cuidando, estaremos cuidando do próximo e cuidando, né, do modo geral, o coletivo. Então, mas também não podemos ficar paralisados. Eu acho que esse é o grande avanço que nós temos que fazer, é sair da letargia, né, da situação. O confinamento foi importante e tem sido importante, e devemos, né, manter a orientação dos organismos, dos gestores públicos, mas temos que avançar, né? E aqui eu acho que numa noite de sexta-feira, às 19 horas, que muitos estariam se preparando para o seu jantar com os seus devidos pares, né? Estamos aqui, eu acho que celebrando a vida, né, num propósito importante de um novo comportamento, né, mudança de atitude nesse pensando no pós-Covid, né, e com uma outra perspectiva também do renascimento da responsabilidade social corporativa e também do terceiro setor. Nunca o terceiro setor teve tanta importância nesse momento para dar velocidade, agilidade, né, a chegada de atendimento, seja através da demanda da saúde pública e também da alimentação, e, enfim, e de tantas demandas, né, que a sociedade menos assistida tem ampliado, né? Exatamente, até para a gente começar esse nosso bate-papo, eu sou conselheiro da Fiergs e consultor da Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, e aproveitando que esse é um momento em que se demanda tanto e se tem falado dessas iniciativas importantes de solidariedade, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho até para as pessoas, porque a gente não, acho que o grande público não sabe exatamente o que são os bancos sociais e qual é a função deles. Se eu puder explicar o que são esses bancos sociais, os tipos de bancos sociais que nós temos e que iniciativas são essas, o que já foi feito, quais são os bons exemplos que nós temos. Bom, os bancos, a Fundação dos Bancos Sociais, que já tem 16 anos, e também aqui somamos mais 20 do Banco de Alimentos, que foi a primeira iniciativa apoiada e estimulada pelo sistema Fiergs-Ciergs, né, a criação do Banco de Alimentos e com outras instituições na época, mas sempre hospedada e sempre liderada pelo sistema Fiergs e Ciergs. Enfim, já temos 20 anos o Banco de Alimentos, e também foi reproduzido a metodologia em outras regiões do estado. Então, nós temos Caxias e outras regiões que já vêm avançando com a metodologia e com toda a expertise do Banco de Alimentos de Porto Alegre, que, aliás, teve e está tendo uma atuação junto com outras instituições que eu gostaria de destacar também, do Rio Grande do Sul, e em especial de Porto Alegre, da maior importância. Os bancos sociais, e lá, eu já volto lá para elencar também essas outras instituições que algumas pessoas conhecem e conheceram, não conheciam e conhecem, não conheciam e acabaram conhecendo neste momento, né? E também queria aqui destacar a Fundação dos Bancos Sociais. Os bancos sociais, fundado há 16 anos atrás, por iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul,
estruturado e organizado como um braço de responsabilidade social corporativa, terceiro setor, foi desenvolvendo e estruturando outros bancos também dentro dessa estrutura, onde nós temos 14 bancos. Banco de alimentos, banco de resíduos, banco de gestão e sustentabilidade, temos um banco de tecidos humanos em aliança com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, com o núcleo do Dr. Schenck. Temos o banco de eletroeletrônicos, banco de medicamentos e tantos outros bancos dos voluntários, a área de refeições, né, coletivas, enfim, uma infinidade de 14 bancos, né, que atuamos fortemente, com ênfase em alguns mais, outros ainda nem tantos, mas estamos agora nesse processo de ampliar, né, os seus mantenedores e, assim, tornar mais vigorosa a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e poder ocupar um espaço maior ainda na sociedade gaúcha, fazendo um trabalho de cogestão com o setor público. Nós tivemos agora a oportunidade de participar liderar coordenando uma ação de demanda do Estado do Rio Grande do Sul para poder atender mais de 185 famílias, para poder chegar a várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul, alunos que estavam desassistidos em função de não ter aula, e muitos alunos da rede pública de ensino do Estado, indo à escola, têm a sua refeição, enfim, né, se alimentam, e isso, nesse período, né, foi muito crítico. O Estado teve a iniciativa, teve essa boa provocação, e nós entendemos que nós poderíamos colaborar e deveríamos colaborar. Então, através da indústria, conseguimos organizar toda essa logística e chegar a 185 mil, né, cestas básicas, né, financiada pelo Estado, né, essa ação, mas organizamos com toda a logística privada para atender 800 mil pessoas em função dessa ação. Então, aqui eu estou dando um exemplo, professora Letícia, como outras entidades vêm fazendo no Rio Grande do Sul, né, como o Instituto Floresta, que tem sido também um parceiro da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, e também queria citar aqui os parceiros voluntários, que é uma entidade que já há mais de 20 anos, né, no Rio Grande do Sul, o Instituto Gerdau, o Instituto Ling, né, focado na área do ensino acadêmico e outras ações também no Hospital Moinhos de Vento, né, onde lá aportou um recurso relevante na área da saúde e outras ações. O Instituto Etos, em São Paulo, que é mantido por várias corporações do Brasil, vários grupos empresariais com um orçamento, né, robusto também, para poder chegar nesses núcleos familiares e nessas áreas carentes e vulneráveis desse Brasil. Também temos aqui no Rio Grande do Sul o Instituto Elisabetta Randon, em Caxias, que também cumpre também a sua função de responsabilidade social, Fundação Marco Polo. Enfim, nós temos aí muitas entidades que não é percebido, nem sempre, mas estão fazendo a sua contribuição, né, na área da responsabilidade social corporativa. Eu queria voltar um pouco para a Fundação, porque a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, ela tem uma estrutura de governança, e é uma área também que este núcleo que a senhora coordena na universidade, na Faculdade de Economia e Contabilidade, nós temos um conselho curador,
onde é liderado pelo presidente Gilberto Petri, que é o presidente do sistema Fiergs. Depois temos um conselho de administração e temos o conselho fiscal, os auditores externos e temos uma superintendência executiva profissional. O que eu quero dizer com isso, também aproveitando, professora Letícia, é que dizer que as ações de responsabilidade social corporativa, elas devem ser profissionais, organizadas. Nós, né, temos que prestar contas, temos que ter balanços sociais, né, com a maior transparência da destinação dos recursos e do resultado da destinação dos recursos. Os indicadores sociais, naquele recurso que é aplicado em determinada ação social, seja ela na habitação, seja ela, né, na questão alimentar, seja ela na saúde ou em outras necessidades, né, nós temos que apresentar para a sociedade e para os seus conselhos em cada entidade, né, os resultados relevantes que nós retiramos, né, ou melhoramos a dignidade, a qualidade de vida daquelas pessoas que estavam em situação, né, crítica, de vulnerabilidade, sem nenhum sonho, sem nenhuma perspectiva mais na sua vida. Então, acho que esse é um fator importante que o setor privado, a agilidade que tem, a capacidade, a velocidade de executar. E por isso que eu defendo a cogestão na área social, onde o setor público tem orçamento, tem recursos, né, e o setor privado tem a capacidade, a capilaridade, tem a condição técnica de atender. O exemplo mais recente que nós temos no Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre foi essa iniciativa de apoio do Grupo Gerdau, do Grupo Ipiranga, né, do Hospital Moinhos de Vento e da Companhia Zafari, dos supermercados. Em 4 semanas, o hospital está pronto, né? Então, nós não estamos na China, estamos no Brasil e é possível fazer sim. Quando há uma vontade política e a sociedade se mobiliza e se movimenta em torno de uma necessidade coletiva, e nós estamos vendo muitas iniciativas, e o que nós queremos aqui trabalhar cada vez mais nesse apelo é que isto se incorpore no DNA da sociedade, onde nós vimos isso no pós-guerra, né, em vários locais, em vários países, na Europa principalmente, onde as pessoas têm esta preocupação com o seu entorno, com as pessoas em situações mais vulneráveis. Então, eu acho que nós temos que caminhar, sim, para fortalecer o terceiro setor, fortalecer a responsabilidade social corporativa e movimentar cada vez mais todas as instituições e outras, né, de uma forma coletiva, né? Cada um tem a sua identidade, mas juntos nós poderemos fazer muito mais. E hoje, queria também registrar que nós tivemos, né, a alegria e a felicidade pela manhã de receber nos bancos sociais a participação, através, no dia de hoje, de um parceiro importante, que é o Laticínios Santa Clara. Então, que vai se somar ao sistema Fiergs, vai se somar à nossa companhia de saneamento, a Corsan, que é nosso recente parceiro também, e a Federação, né, dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS. E assim nós estamos ampliando, né? Nós estamos numa campanha fortemente apresentando os bancos sociais para atrair outros parceiros estratégicos e parceiros mantenedores também. É uma questão bastante interessante, porque, na verdade, é uma soma de esforços para que as coisas aconteçam, né? Nem apenas o poder público, que é limitado nas suas instâncias, né?
E nem apenas as empresas, né? O setor privado, que também tem limitações. Então, na verdade, é uma nova forma de ver as coisas, que é justamente o que o senhor chama de cogestão, o público e o privado. Então, é essa nova forma de agir. Então, a gente tem que perceber que nós precisamos olhar e entender que as coisas acontecem de uma forma diferente. E aí a gente vê essa questão aí das doações de alimentos, e a gente vê a questão do próprio hospital, né, que vai ficar pronto em um mês, e é uma coisa que a gente falava, essas são coisas que acontecem na China, mas a gente vai ver que no Brasil também é possível, e é uma coisa que a gente, trazendo um pouco para o nosso lado da economia e da contabilidade, a questão é que essas coisas podem acontecer também com responsabilidade, com controle, com informação, com divulgação adequada de números, né? Ou seja, não é uma questão que se trata quando a gente falava disso há alguns anos atrás, de terceiro setor, às vezes vinha uma ideia de que o terceiro setor era usado para desvio de verbas e coisas assim. Não, né? A gente tem que perceber que terceiro setor é importante para a sociedade, e até tem um comentário aqui do Amarílio Veiga de Macedo Neto, né? Mostrar que isso agrega valor para a sociedade e é importante, principalmente num momento como esse, né? Ou seja, que o terceiro setor é uma via que possibilita, vamos dizer assim, a união também do público e do privado para que essas coisas aconteçam, né? Vamos dizer, é um braço que articula público e privado, e que a gente, como sociedade, também pode atuar, e principalmente, estou dizendo aqui no meu, trazendo a brasa um pouco para o meu lado, como contadores e com academia também, atuar no sentido de exercer esse controle social e de atuar no sentido de no controle das informações, em exigir também a divulgação adequada dos números para que a informação seja divulgada da melhor forma, né? E assim, acho que se agrega valor e todo mundo ganha com isso, né? Então, justamente, acho que é um ganho em termos de sociedade, né? A senhora tocou num ponto, doutora Letícia, e também o Amarílio. O Amarílio é um médico reconhecido e conhecido, foi diretor, foi presidente do nosso grande hospital referência nacional e internacional e regionalmente, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que nos orgulha muito, e também as pessoas deveriam ter, né, conhecer o que é. E o Amarílio foi um empreendedor, né, médico empreendedor na gestão do hospital, e ele é o responsável pela expansão do hospital. Essa duplicação do hospital é mais do que isso, talvez o Amarílio possa depois, em algum momento, falar melhor sobre isso, mas essa que foi feito recentemente na gestão dele e a obra concluída, acho que também é pouco É tempo. uma obra fantástica também, né? É uma obra fantástica, e o Amarílio também dirige uma área de inovação de tecnologia na área de saúde aí, e é importante, né, também a gente estimular esse setor da tecnologia, da inovação, né, principalmente na área de saúde, que temos em Porto Alegre, né, a rede hospitalar é muito rica, né, em inteligência, né? Mas a senhora colocou um ponto que eu julgo da maior importância a gente destacar. Há uma visão, muitas vezes, equivocada, e eu tenho absoluta convicção que os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando, né, sabem que não é essa a leitura, né? Que eu digo equivocado quando se pensa em terceiro setor e quando se pensa em responsabilidade social corporativa,
se pensa em filantropia, né? Em benemerência. E é aquele velho jargão que a gente conhece, que não tem almoço de graça e não tem, enfim. Para fazer uma gestão, a gente tem que ter recursos, tem que estar organizado, tem que ter contabilidade, tem que ter clareza na comunicação, enfim, são vários elementos, né, que nós precisamos fazer. O terceiro setor é uma organização, né, onde nós entregamos valor. E aqui né, o Amarildo citou agregação de valor no processo social. Este é o grande, vamos dizer, o que nós podemos fazer diferente e fazer a diferença com o setor público. O ganho de eficiência, que a gente sabe e todo mundo reconhece, inclusive o poder público reconhece, as amarras, as dificuldades, a lei 866, que todos conhecem, né, a lei de licitações, dificulta o processo. Ainda hoje de manhã conversava com uma gestora pública, né, enfim, do Estado, e dizer, olha, se você for licitar uma determinada demanda, você vai terminar o mandato e não vai estar concluído porque a concorrência vai entrar, vai dificultar, alguém, um fornecedor, não vai estar satisfeito, não atendeu, né, ele ficou excluído por várias razões, enfim. Então, esta aliança que pode ser construída e deve, e já existe o histórico de muitas fundações, de muitos institutos, né, nesta parceria com o setor privado, nós vamos ter um ganho efetivo e mensurável. Nós vamos poder medir o resultado. Eu citei 2 exemplos. O que nós, como Fiergs e como sindicato da indústria de alimentação e também como contribuindo na articulação como Fundação dos Bancos Sociais, em menos de 30 dias, nós tínhamos isso concluído. Chegou aonde tinha que chegar. E chegou mesmo, né? Como a senhora citou no passado recente, onde as organizações sociais atendiam outros interesses. Mas isso é coisa do passado. Eu prefiro olhar para frente, né, e olhar de uma perspectiva positiva. Eu vejo que nós temos muito para poder contribuir. As fundações, os institutos, né, que tenham lideranças, que tenham conhecimento, que tenham expertise, que realmente possam ter este trânsito, né, técnico, social, institucional, com os gestores. Nós somos acompanhados e controlados pelo Ministério Público, né, a Procuradoria do Ministério Público, a área né, de fundações, que tem em todos os Ministérios Públicos, estadual e federal, acompanham todos os nossos balanços, todos as nossas ações, e nós prestamos a cada exercício contas, né, para o Ministério Público. Então, nós queremos que os controles devem continuar a existir e deve ser ampliado para poder dar mais transparência a cada momento. E é exatamente isso, né? E até a gente vê alguns casos assim que as próprias empresas, né, elas acabam com a sua própria reputação, né, valorizada quando elas têm aí um trabalho nesse sentido, né? E aí a gente vê, até um pouco antes, vamos dizer assim, da questão da pandemia, nós vimos que essa questão dos fatores ambientais e sociais, eles vinham sendo valorizados, né? Então, a própria questão da reputação, do acervo social, ele é uma questão que está sendo cada vez mais importante no aspecto, vamos dizer assim,
econômico também, social das empresas, né? Sem dúvida. A gente tem conversado com muitas empresas, né, e a gente vai descobrindo cada empresa que tem o seu orçamento social. E orçamentos expressivos, muito através de incentivos fiscais e outros de uma forma direta, de contribuição direta. E aqui também queria, né, dar um destaque importante que nós devemos trabalhar em conjunto com várias frentes, vários atores, né, da nossa sociedade, para criar mecanismos, né, de financiamento mais pontuais assim para as fundações e para os institutos. Nós temos leis de incentivo, Fundo Criança, né, para o idoso, enfim. Mas eu entendo que a gente tem que criar também, com outros mercados mais maduros, americanos e europeus, enfim, Canadá e Ásia e outros lugares do mundo, né, já estão muito avançados nesse quesito do mecanismo financeiro, de incentivo. Né? Uma legislação que dê mais agilidade e que também dê uma contrapartida para aquela companhia, aquela empresa, enfim, que esteja abrindo mão do seu resultado, né, legitimamente, mas de uma forma que possa também, de alguma forma, receber algum tipo de incentivo. Então, acho que isso nos alavancaríamos, né, esse processo, esse trabalho, e também seria de uma forma mais qualificada, né? A gente poderia ter profissionais mais preparados no terceiro setor. Como eu disse, a organização do terceiro setor é, entre aspas, uma empresa que tem que dar resultado. Qual é a nossa moeda? A moeda é os indicadores sociais que nós temos que retornar. Se investimos, né, X reais em determinada ação, nós temos que medir esse resultado. Né? Como essas pessoas reagiram e qual a situação delas depois dessas ações regulares e permanentes, que é outra coisa que eu quero destacar. Nós estamos hoje vivendo, eu acho que uma série de iniciativas. E eu vejo algumas pessoas conversando comigo, dizendo, Marciano, né, nós temos que seguir. Então, aqui não é uma questão fazer uma ação em responsabilidade social, ela não é pontual. Ela deve ser regular e permanente, porque senão você não vai conseguir ter uma intervenção maior social. Tá? Então, por isso que eu também destaco a questão do balanço social, da transparência, tá? Mostrar também que isso tem valor agregado às companhias que estão envolvidas diretamente. Nós temos uma obrigação, um compromisso, né, com todas as frentes que vão na cadeia toda que está envolvida nesse processo. Até a minha pergunta, assim, no sentido de, para que esse processo todo ele seja mais efetivo, na sua opinião, assim, o que falta efetivamente? A gente tem uma deficiência em termos de legislação, a nossa legislação ela é falha nesses aspectos, ela coloca entraves para que o terceiro setor ele consiga atuar com mais efetividade, ou a gente tem problemas culturais na nossa sociedade, ou a gente tem um problema, vamos dizer assim, de formação de gestores para atuar efetivamente nessa área, ou é simplesmente um problema de recursos? Ou são todos esses fatores juntos? Eu entendo que sejam essas quatro frentes que a senhora colocou, mas deixa eu organizar um pouco as ideias aqui com relação às quatro frentes, né? E se eu esquecer de alguma, por favor, me lembre. Eu queria destacar a questão do Rio Grande do Sul, que nós ficamos realmente, né, muito atrasados nesse processo. Né?
que pese que nós temos um lado generoso, né, nosso do Rio Grande do Sul, mas a gente não vê isso na gestão pública, a iniciativa pública. Esse é um desafio do parlamento. O parlamento tem que construir, né, a legislação, mas tem que conversar com a sociedade, conversar com os atores da saúde, conversar com os atores da indústria, do comércio, do serviço, né? Enfim, conversar com a sociedade, né, com a grande representação da sociedade, como nós podemos construir junto, subsidiando, né, o legislativo para o executivo aprovar algo moderno, avançado, enfim, que realmente nós aqui não queremos também, né, eu acho que nós não queremos aqui polemizar se a lei é boa, se a lei é ruim, né? Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Nós temos que elaborar, né, trabalhar bem a discussão da lei. Ela pode demorar, enfim, para ser formulada, enfim, mas ela tem que ser discutida de uma forma pragmática e objetiva. Porque eu entendo que nós só vamos avançar se for de uma forma pragmática e objetiva, porque não existe como financiar todas essas demandas da sociedade, onde o Estado não tem mais capacidade de atender, e se essa aliança, para fortalecer, nós temos que também ter, né, esse entendimento, né, público e privado, parlamento, Ministério Público, Judiciário, temos que todo mundo trabalhar, Tribunal de Contas do Estado, e nós temos que colocar todo mundo, né, na mesma página para poder avançar. A questão econômica, eu entendo que ela, dependente da crise, eu estou recebendo, né, adesões novas no momento mais difícil que nós passamos, né, nesse país. Então, eu vejo que a questão não é econômica, é uma questão de você apresentar para a sociedade as opções alternativas de ela aplicar os seus recursos numa entidade, numa instituição competente, séria, que conhece e que vai prestar conta. E aí, de novo, a gente volta no balanço social. Tá? Eu não acredito absolutamente em você... perdão, fugiu a palavra, mas fidelizar o cliente, vamos dizer assim, fidelizar o nosso público, se eu não der relatório, der satisfação daquele recurso que ele colocou e acreditou na nossa instituição. É uma obrigação. Né? E isso, então, eu acho que é fundamental. Né? Então, falei do legislativo, não vejo grandes dificuldades do econômico, que pese que nós, né, a repercussão na crise econômica é grande, mas, independente do tamanho das companhias que elas, por hora, por um período, que não sabemos qual, vão passar, elas continuam com a sua necessidade social, ok, vamos nos adaptar aos novos tempos, tá? Ao que é possível, ao que o orçamento permite, mas não vamos deixar de fazer. O que eu defendo é isso. Não vamos deixar de fazer. Se é possível 1, e não 2, ou 1,5, esse recurso ele é importante. Ele vai atender uma demanda social. Então, eu entendo dessa forma. A questão profissional, no Rio Grande do Sul, nós não temos grandes oferta, mas porque também não temos um grande mercado profissionalizado. Nós repararmos as instituições, hoje elas estão sob a liderança de muitos empresários que estão doando o seu tempo, tá? Dividindo o seu tempo entre a sua companhia, tá? E uma atividade frente a uma fundação ou uma instituição. Mas você não vê assim a profissionalização, o CEO daquela fundação, ou o CEO, né, daquele instituto. Eu acho que nós temos que também capacitar e qualificar e disponibilizar ao mercado, né, profissionais. Mas é uma coisa que leva a outra, puxa a outra. Se não há essa
essa demanda dos instituidores, né, das fundações e das instituições, das instituições, né, ou associações, não tem mercado. Tá? Mas eu, particularmente, acredito que esse mercado deva crescer daqui para frente. Tá? E é isso que nós temos que preparar também profissionais para poder ser os executivos, né, dessas fundações e instituições. Tinha uma outra, a senhora falou em quatro temas, né? A questão da legislação. A legislação é uma questão cultural também, né? O senhor falou da legislação, dos recursos, da formação dos gestores e uma outra que era a questão cultural. Eu acho que a questão cultural é o que move tudo, né? Porque eu vejo que as pessoas são solidárias, são generosas individualmente e até, né, coletivo. Aí o exemplo de muitas instituições, aqui eu citei algumas, mas tem muito mais do que isso no Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas o que eu vejo também é que eu acho que o despertar da solidariedade, né, o despertar dessa generosidade que o ser humano tem, eu acho que isso é um processo cultural. Né? Você tem que ser estimulado e motivado. A gente, quando faz a reflexão, famílias ou individualmente, eu poderia ter feito uma ação na noite de Natal ou antes do Natal, enfim, mas é ótimo. Já é um início fazer uma ação. Mas eu tenho que fazer isso de uma forma regular, se eu posso. E aqui eu queria destacar uma coisa que a questão da... Eu acho que nós temos que fazer uma transfusão, né? Isso tem que entrar no nosso DNA. Esse comportamento, atitude de olhar o entorno e poder contribuir com as pessoas, ajudar. Não diretamente com relação a recursos financeiros. Você pode... Tem N. Né? Um exemplo é os parceiros voluntários, que tem mais de 20 anos, né? Que foi dirigido até há pouco tempo, né, pela sua fundadora, Maria Helena, né, Gerdau e Rompeta, e hoje está no Conselho Santoro, né, assumindo recentemente. Né. O que é o parceiro voluntário? É uma mobilização de pessoas voluntárias com conteúdo, com escopo definido para vários movimentos, né, e compartilhar com outras entidades a sua ação, né, o seu propósito. Então, eu vejo que você pode se inserir nesse processo, né, ajudando de várias formas, contribuindo de várias formas, né, não necessariamente através de uma companhia que tem um recurso definido, orçamento para isso, mas você pode trabalhar. Eu lembro que o Amarílio, que foi diretor também do Pronto-Socorro até o ano passado, ele fez um movimento cultural com a família, com a mãe, né, e com as amigas, né, um leilão de quadros, leilão de artes, né, de obras de artes, cujo resultado era para, né, aplicar no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Então, isso foi um movimento, uma ação importante, porque ele viveu lá, ele é médico, ele trabalhou no hospital e viu as dificuldades que todos nós conhecemos do hospital, que pede que é uma referência em atendimento, de pronto atendimento, né, de urgência, enfim, de grandes de acidentes e várias outras necessidades, e ele fez uma ação, né, como deve ter feito outras. Eu estou aqui citando alguns exemplos que não depende simplesmente de só vou fazer só vou ter uma atitude, um comportamento solidário quando eu tirar na loteria esportiva. Não é possível. Você pode fazer.
com muito menos do que você imagina. E é um Exatamente. processo cultural. É isso que... Exatamente. Eu queria fazer a ligação dessa questão cultural com um ponto que você tocou um pouquinho antes, e que é a questão do pós-guerra, e uma coisa que a gente tem escutado bastante nesses tempos, que é a questão do novo, da história do novo normal, né? O que é o tal do novo normal, e, e, e justamente com essa questão, até de um fato histórico, que é principalmente na Europa, né? Da questão da necessidade de reconstrução de um continente que passou por uma guerra e que teve que aprender a se reconstruir e a reviver por ter necessidade de, enfim, de países arrasados e aprender a se reconstruir como nação, enfim. E de certa forma, claro que a gente não está passando por uma guerra, mas a gente tem uma realidade de umas pessoas estão morrendo, enfim. Então, eu queria lhe ouvir nesse aspecto dessa relação em que a gente está ouvindo essa questão de um novo normal com uma mudança, de certa forma, cultural, em que a gente tem essa ligação, né? Essa mudança de paradigma e, de certa forma, que a gente tem que aprender a viver com novos hábitos e, de certa forma, transformar isso num aspecto positivo, né? Professora Letícia, eu vejo, quando a gente fala, eu procuro não evitar, não tenho falado sobre guerra, mas é quase isso, né? Guardando as devidas proporções, mas perdemos muitas vidas nesse país e no mundo todo, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, dizer que nós somos, grande parte da nossa audiência, que os alunos, que eu esqueci de saudar, seus alunos também, quero aqui, né, mandar um beijo carinhoso para eles aí que estão nos acompanhando, né? E dizer para os nossos convidados que é uma aula dinâmica aqui, né? Não é uma aula, mas é uma troca, é um diálogo, né? E mais do que aula, ninguém tem essa pretensão, eu não tenho, eu quero só compartilhar alguns tempos que a gente viveu um pouquinho mais, enfim, e algumas experiências positivas. E o que eu proponho é uma agenda positiva para um novo cenário, né, pós-pandemia, e eu só acredito numa melhoria da sociedade, nós temos que reconstruir o tecido social. A Maria vai gostar disso. Né, que é médico, né, é o tecido social que tem que ser resgatado e recuperado. Ele está em frangalhos, no mundo todo. Não é privilégio do Brasil, nem do Rio Grande do Sul, nem da Argentina, enfim, do Uruguai, do Chile, é do mundo. Nós vivemos, antes da pandemia, nós já vivíamos uma crise, né, existencial, social, conflitos permanentes, né, com a sociedade. Não estou dizendo, não é uma área, eu falo do lado pessoal, as pessoas entraram em crise, em depressão, né, porque há uma reflexão, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, enfim, tem um sentido muito maior isso, né? E eu entendo que essa recuperação pós-pandemia, né, após pandemia, ela vai depender muito da atitude solidária, coletiva. Nós teremos que fazer a transfusão, nós teremos que fazer, né, inserir no nosso DNA é difícil inserir, né? Isso, digo, né, nós temos que inserir nos nossos novos protocolos de convivência social uma mudança grande de paradigma. Eu escutei há pouco tempo um pequeno texto, mas de alto conteúdo, que diz assim: a recuperação promoverá 3 agendas concomitantes. A de esforços emergenciais de contenção da crise, e aí é uma ação, uma intervenção, né, do ponto de vista de governo,
de governo, de estados, né, do Estado e do governo, voltada para o social. Então, né, a recuperação proverá três agendas concomitantes: a de esforços emergenciais, de contenção da crise, voltada para o social, medidas mais amplas de retomada, focadas na reconstrução econômica, e a agenda empresarial, concentrada no desenvolvimento de uma nova maneira de atuar perante a sociedade. As três vão conversar entre si e tem como fio condutor a sustentabilidade, que é o que nós temos que caminhar. Não tem saída. A recuperação a recuperação que nós precisamos focar envolve essas frentes todas e principalmente o social. E para isso nós temos que ter de novo uma economia vigorosa para poder fazer os investimentos, as ações sociais. Eu lembro que há 30 anos atrás eu visitava, mais do que isso, visitava um empresário no Vale dos Sinos, no auge da indústria calçadista, né? No auge era, né? Novo Hamburgo era conhecido em arredores e Porto Alegre não era tão conhecido, a capital do Rio Grande do Sul, no exterior. E eu, conversando com esse presidente, quando eu entrei lá na indústria dele, eu disse: como é que você sai todo dia aqui da empresa? Como assim? Eu saio com o meu carro. Mas você usa carro blindado, colete blindado? Porque no seu entorno, favelas, a pobreza, a miséria na volta e uma indústria de luxo. Então, não há condição mais de viver desta forma. Eu moro num bairro, a senhora mora lá, enfim, no seu bairro, e eu tenho absoluta certeza que próximo da sua casa tem algumas vilas, né? Algumas vilas. E na minha também tem algumas vilas. Menos de 1 quilômetro, menos de 2 quilômetros, menos de 10. Não importa até, mas nós estamos vivendo num cinturão, na volta, né, no entorno de um cinturão de miséria. Isso é impossível em qualquer sociedade. Impossível. Humanamente impossível. Por isso que esta função das fundações, dos institutos, ela é relevante, porque ela pode mitigar, minimizar esta situação de miséria e de pobreza. Eu não estou aqui chamando para a nossa total responsabilidade, né, para a sociedade civil, né, organizada, e o setor produtivo, total responsabilidade, né, de atender essas demandas públicas. Acho que é o conjunto, de novo, é os atores públicos e privados. Então, acho que isso é relevante, a retomada tem que destacar esses pontos, senão nós não vamos conseguir, né, avançar. Até só para complementar, no âmbito empresarial, né, do mercado que eu acompanho aqui mais de perto, essa questão da importância que o mercado tem, a própria academia tem falado muito dos fatores do ESG, né, o ASG, a importância dos fatores ambientais, sociais e de governança. E, de certa forma, houve uma discussão agora na questão da pandemia, se isso ia mudar o foco agora ou não, se isso ia ser deixado de lado. E o que se tem visto é que, justamente nesse momento de pandemia, a questão tomou uma importância maior ainda. E até eu vi saiu no valor, agora do dia 13 de maio, que um fundo norueguês, que administra US$ 1 trilhão, vai deixar de fazer aportes, investimentos na Vale e na Eletrobras, justamente por questões ligadas a fatores que eles acharam problemáticos ligados às questões, principalmente ambientais e sociais. Então, justamente, vem ao encontro do que a gente está falando, né? Essas questões, elas
estão tomando uma proporção muito mais ampla e as empresas precisam justamente precisam realmente tornar esses fatores mais importantes, levar a sério, né? Não só uma questão lá, uma anotação na ponta da sua nota explicativa no balanço, ou simplesmente lá um tópico no seu site, né? Não, isso tem que ser sério mesmo, tem que ser uma questão, um compromisso efetivo de mudar a sua realidade, né? A realidade a realidade do seu entorno, da sociedade. Então, não basta ser fatores lá da boca para fora. Tem que ser efetivo, né? Mudanças efetivas na sociedade, né? Estamos nos encaminhando para o final aqui. Não sei se temos algumas Eu queria só questões. rapidamente, professor Letícia, desculpe lhe interromper, sobre, ainda rápido, Ana, eu tive a oportunidade de ser delegado do Itamaraty na COP 15 em Copenhague, que foi um privilégio, uma oportunidade única de aprendizado, de ouvir, de escutar. Eu acho que nós precisamos mais ouvir do que falar. Hoje a gente está falando bastante, mas eu queria ouvir mais a nossa audiência do que falar, porque é assim que a gente aprende, troca e cresce, e enriquece, né, com as experiências de todos, né, porque senão fica a gente falando sozinho. Mas eu tive essa experiência, e quando eu estive em Copenhague, na COP 15 lá, o que eu observei, né, na COP 15, a COP é a maior conferência, né, do painel que é liderado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. E é realmente algo muito relevante. Tanto tão relevante que nós estamos vendo os resultados das mudanças climáticas que muitos não acreditam, e cada um, né, deve acreditar naquilo que, né, se convence, tem convicção ou não, né? Eu acredito. Né? Enfim, e lá, o que eu identifiquei na ocasião? Que nós estávamos diante de um grande fórum econômico sustentável. Não era um aspecto só. Nós tínhamos mais de 150 líderes, né, dos países. Então, nós estávamos diante de uma decisão que era a mudança do protocolo de Kyoto, avançar e ampliar e tornar ele efetivamente algo, né, que a gente chama mandatário de verdade. E nós não evoluímos, lamentavelmente. E lá surgiu, a senhora falou em fundo, por isso que eu me lembrei, do fundo da Noruega também, para mudanças climáticas no Brasil, que, na ocasião, destinou 1 bilhão, né, de euros para o Brasil, para o Fundo da Amazônia. E, lamentavelmente, esses recursos agora foram bloqueados, enfim, porque a gente não fez a nossa parte. Não executamos, não fizemos, o recurso estava disponível. E nós não fizemos, como outros recursos de outros países também que aportaram no Brasil, né, nós não conseguimos entregar para né, a sua execução, a sua ação, aquele programa, aquele projeto. Nós temos dinheiro no mundo e vamos continuar tendo, o Banco Mundial, BID, CAF, vários, né, instituições multilaterais, como tem na Europa. Nós temos na Alemanha uma fundação importante, que agora não lembro o nome, enfim, que tem recursos para poder, né, para programas sociais no Brasil, no mundo, enfim. Então, eu acho que esta é uma questão fundamental, tá, para fazer a inclusão social e ter mecanismos de financiamentos mundiais. Nós temos que executar com transparência. A senhora ia perguntar se a audiência quer fazer alguma pergunta, era isso? Exatamente. Se o pessoal pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma pergunta. Então, a gente já pode fazer as nossas considerações finais também.
Enquanto o pessoal se manifesta, eu já gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Marcino, porque acho que essa troca de ideias, eu acho que acho que nos enriquece muito, assim, esse debate. Eu acho que nos dá uma injeção de ânimo também, né? Porque muitas vezes, até pelos noticiários, assim, a gente vê uma enxurrada, às vezes, de notícias ruins, e a gente vê que, apesar do momento não ser positivo, a gente tem muitos aspectos positivos, e a gente, até como sociedade, né, a gente tem muitas coisas boas, e a gente cresceu muito também como empresa, como terceiro setor, também como academia, e também, enfim, como para compartilhar isso também, uma iniciativa minha, da professora Maria de Lourdes e da professora Ana Tércia, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa também, até para poder ter um diagnóstico, principalmente das pequenas e médias empresas do nosso estado. Nós estamos concluindo uma pesquisa com os escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul, tentando identificar a situação não só dos escritórios de contabilidade, mas como dos clientes que esses escritórios atendem, para ver justamente qual é a situação, né? O que mudou em termos de demanda, demissões, suspensão de atividades, e a ideia é que a gente consiga terminar de apurar esses dados e talvez até na próxima semana, até talvez a gente consiga fazer um webinar desse para tentar discutir esses resultados. Então, mas aí vamos divulgar mais para frente, ainda não temos esses números finalizados. Mas, doutor Marcino, muito obrigada pela participação. Talvez tenhamos outros desses mais para frente, com outros convidados. E aí, nossa parceria continua. Não sei deixa eu ver, temos alguns. O Arthur aqui, que é o meu aluno, compartilhou um artigo também, pode ser bastante interessante. Deixou aqui no bate-papo. Deixar aberto para suas considerações finais, então. Professora Letícia, eu queria primeiro, né, lhe agradecer aí o convite, a oportunidade, e dizer também agradecer a companhia dos alunos, seus alunos e dos nossos convidados, e também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu tenho muito carinho, muito apreço pela nossa academia. Acho que é da academia que vem a pesquisa, o conhecimento, né? E acho que nós temos que estar mais próximos, o setor privado, a atividade produtiva tem que estar colado na academia, a academia colado, né, no setor privado. Eu sempre defendi isso, né, que a academia não pode ficar longe, né, não pode ficar distante, e a gente tem que trabalhar junto. A pesquisa, na prática, é junto com o setor privado, né? E isso eu acho que é fundamental, nós temos que estar irmanados. Esse é o exemplo, nós temos um dos exemplos já das universidades próximo, e o resultado é muito positivo. Então, eu insisto nesta aliança, né, com a Faculdade de Economia e Contabilidade, e o seu grupo que coordena, onde nós temos afinidade direta, convergência na questão do compliance, dos controles, né, todos que a gente defende, a governança corporativa, e tantos outros temas aí que a gente tem que acompanhar e estar próximo, porque a gente vai evoluir muito, principalmente no balanço, né, nos balanços, nos relatórios de responsabilidade social corporativa, e trazer o GRI, né? O GRI foi uma iniciativa dos holandeses lá, foi tão importante e pouco aplicado aqui no Sul. Poucas companhias utilizaram, né, o relatório social e ambiental, que é um relatório bastante completo, né, bastante consistente.
Eu queria também agradecer a nossa audiência aqui, a todos os nossos convidados, e queria fazer um convite muito especial, se me permite, professora Sim. Letícia. Eu gostaria de ter a oportunidade e convidar, a oportunidade no sentido de convidar as pessoas que tiverem interesse em conhecer e visitar e conhecer os bancos, a Fundação dos Bancos Sociais da Fiergs, por favor. Eu estou à disposição para mostrar o trabalho que é realizado. E eu queria destacar um dos bancos que toca muito as pessoas. Nós hoje atendemos mais de 90 presídios com o nosso banco de livros, né? E levamos também alguns autores para conversar quando, né, os detentos demonstram interesse pela literatura e pedem que fazer, né, uma oficina com com alguns autores que a gente pode ter acesso. Então, isso é como voltando naquele tema lá, você pode, né, mobilizar e melhorar, mesmo as pessoas que estão encarceradas, a gente tem que, né, ajudar a voltar a se inserir na sociedade. E um dos instrumentos que nós encontramos de apoio, de nós, como Fundação de Bancos Sociais, é a Fundação de Livros. Muito importante. Temos uma parceria com a SUSEP, né, para atender os detentos nessa área. Nossa, que iniciativa maravilhosa essa, linda. E as pessoas não sabem, não conhecem, né? Não conhece, mas agora nós estamos aqui, né, agradeço muito a oportunidade de poder também, né, apresentar a Fundação dos Bancos Sociais do Sistema FIER. Até se quiser deixar um site para o pessoal. Depois eu vou publicar aqui algo, a apresentação, o relatório, enfim, que a gente pode compartilhar. Tá. De qualquer forma, eu deixo o contato, que é o @gpgovernança.urgs, né? Que é normalmente onde a gente deixa as informações do grupo de pesquisa, no Instagram e também no Facebook. E lá, o Dr. Marcino, se quiser mandar as informações, a gente publica por lá também. Perfeito, vou mandar. Essa live vai ficar gravada, ela demora alguns dias, tá? O vídeo para entrar no ar, mas assim que entrar, a gente deixa à disposição também nesses canais. Agradeço imensamente a todo mundo que acompanhou a gente por aqui, e fiquem à disposição aí. Vou colocar aqui também o meu e-mail. Quem quiser. Se a senhora puder colocar o meu e-mail também, está à disposição. Tá? Pode falar que eu digito aqui, doutor Marcino. É marcino@fernandesrodrigues, tudo junto, .com.br. Certo, deixei aqui no bate-papo também. E o meu celular também está à disposição, tá? É 51 999 82 6805. 999 999 39 999 82 6805. Está à disposição também. Certo, então os contatos estão registrados aqui no bate-papo, também quem quiser. Foi uma alegria, uma noite realmente bastante interessante, assim, de poder, né, numa sexta-feira, né? Agora vamos tomar um vinho, né? Sim, exatamente. Vamos tomar um vinho, né, e degustar algum queijinho, enfim, vamos em frente, que a vida é bela, né? Temos o privilégio de estar bem, todos com saúde, e nós temos que confraternizar, né? Eu sempre digo, cada dia, cada momento, nós temos que desfrutar dessa vida que tivemos a oportunidade e o privilégio de estar aqui, né? Exato. Então, agradeço aqui ao contato do Dr. Amarílio, vou entrar em contato com ele em seguida aqui. Certo? Obrigada a todos. Obrigado, doutor Marcino. Boa noite a todos. Boa noite mais uma vez, professora Letícia. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau.